Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da primeira semana do PET 4 de Química. A primeira questão diz o seguinte: uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Pessoal, o equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico que vai acontecer quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá? É uma reação que ainda continua acontecendo, mas na mesma taxa, né? Os reagentes se transformam em produtos, os produtos se transformam em reagente na mesma velocidade. Isso é o que caracteriza o equilíbrio químico. Então, isso a gente encontra na letra B. Ó. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Tá? Então, uma questão bem direta, bem simples. A questão de número 2 diz o seguinte: baseado na charge e em seus conhecimentos sobre química, responda ao que se pede. Então, aqui nós temos o seguinte: ó, com base nos meus conhecimentos de química, suponho que a mistura dessas duas substâncias seja muito reativa. Fazendo uma previsão. Vou derramar uma sobre a outra e agitar a mistura. Aqui é experimentando. Nenhuma mudança. Logo, nestas condições, as duas não reagem, tirando conclusões. Tá? E aqui nós temos também um gráfico. Né? Aqui eu tenho uma curva para B e para A. Tá certo? Tá? As concentrações de A e B em função do tempo. No trecho nenhuma mudança, o cientista concluiu que para uma reação ocorrer, é necessário observar a mudança em alguma propriedade característica do sistema, cor, pressão, concentração, etc. O mesmo cientista construiu o gráfico abaixo, estudando as variações nas concentrações de A e B para a reação hipotética A se transformando em B, afirmando que ela somente ocorre no intervalo de 0 a 10 minutos. O cientista está correto em sua afirmativa? Justifique. Pessoal, aqui nós temos uma curva, né, onde eu tenho a variação da concentração de A e de B. Notem que aqui eu tenho a concentração de A, que é máxima no início, e depois vai diminuindo. A concentração de B tem um valor mínimo e depois vai aumentando. Mais ou menos em 10 minutos, as concentrações de A e B param de mudar, tá? Nesse intervalo entre 10 aqui e 20, tá? B não muda mais a sua concentração e A também não muda mais a sua concentração. Então, nesse caso, pessoal, isso caracteriza o que a gente chama de estado de equilíbrio químico. Essa reação ela vai continuar acontecendo sempre, tá? Só que as propriedades macroscópicas não mudam, porque o sistema está em equilíbrio. É isso que caracteriza um sistema em equilíbrio, tá? A reação direta e a reação inversa, né, tem a mesma velocidade. Tá? Por isso, as concentrações acabam não mudando, propriedades macroscópicas não mudam, mas a reação continua a acontecer. Tá? Então, o cientista ele foi infeliz na sua afirmação. Podemos, então, colocar o seguinte: ó, o cientista está errado quando ele diz que, para uma reação ocorrer, é necessário observar a mudança em alguma propriedade característica do sistema. Após 10 minutos de reação, o sistema entra em equilíbrio químico. Reações que estão em estado de equilíbrio químico continuam a ocorrer, mas as propriedades não mudam. Isso caracteriza um equilíbrio dinâmico. Nessa situação, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Tudo bem? Na questão de número 3, nós temos o seguinte: considere a reação hipotética A mais B se transformando em C mais D. Considere também um gráfico velocidade versus tempo dessa reação. Com base nessas informações, todas as afirmativas estão corretas, exceto... Então, olha só, a letra A diz, no instante inicial, a velocidade V1 é máxima. Então, está aqui, ó, V1 tem um valor máximo e depois vai diminuindo. Então, verdadeiro. Na letra B, nós temos, no instante inicial, as concentrações de C e D são mínimas. Pessoal, A e B se transformando em C e D, né, corresponde a uma velocidade V1. Certo? Então, isso significa, pessoal, que no instante inicial, né, eu tenho A e B como concentração máxima e C e D eu tenho concentração mínima. Né? É por isso, inclusive, que no caso de V2, né, que é a transformação de C e D em A e B, a velocidade aqui está muito próxima de zero. Tá certo? Então, isso significa que as concentrações de C e D são mínimas realmente. Então, a alternativa verdadeira. Na letra C, nós temos, no instante x, as concentrações dos reagentes e produtos
são as mesmas. Pessoal, em x, eu tenho que as velocidades se igualam. V1 é igual a V2, ou seja, a partir de x, a gente tem um estado de equilíbrio químico. Isso não significa que as concentrações dos reagentes e dos produtos sejam as mesmas. Significa que as concentrações dos produtos e dos reagentes não mudam mais. Mas não necessariamente uma vai ser igual à outra, tá? Elas vão parar de mudar, mas elas não vão ser iguais. O que são iguais mesmo são as velocidades, ok? Então, essa daqui é a alternativa falsa. Na letra D, nós temos o seguinte. No instante x, a velocidade V2 é máxima. Claro, ela começou aqui de um valor muito próximo de zero e foi aumentando, e atingiu aqui o valor máximo em x. A partir de x, essa velocidade aqui não muda mais, tá certo? Então, alternativa verdadeira também. Letra E, no instante x, as concentrações de A e B são as mesmas que no instante y. No instante x, pessoal, começa o equilíbrio químico. E em y, também o sistema está em equilíbrio químico. Isso significa que, nesse caso, as concentrações não mudam. Então, a gente pode dizer, sim, que as concentrações de A e B, no instante x, vão ser as mesmas concentrações no instante y. Então, a alternativa verdadeira. Tá? Então, a alternativa que a gente procurava era a alternativa falsa, que era a alternativa C. Na questão de número 4, nós temos: os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química. Analise os gráficos e responda ao que se pede. Então, vamos lá, pessoal. Na letra A diz em qual instante o equilíbrio químico é atingido. Pessoal, o equilíbrio químico vai ser atingido quando a velocidade da reação direta e da velocidade da reação inversa se igualam, tá? Então, se a gente olhar aqui no caso da velocidade, eu tenho aqui que em T2, a velocidade aqui não muda mais, Elas se igualam, são a mesma, A curva 3 está caindo, enquanto que a curva 4 está subindo, tá? No instante T2, essas duas curvas elas se igualam, tá? Quando a gente olha para a concentração, a gente também percebe que a partir de T2, a concentração não muda mais, tanto para 1 quanto para 2. Então, isso caracteriza o equilíbrio químico. Podemos colocar da seguinte maneira, no instante T2, já que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Na letra B, eu tenho o seguinte: qual das curvas representa a variação da concentração dos reagentes e qual representa a variação das concentrações dos produtos? Pessoal, no início da reação eu tenho essencialmente reagentes, Então é razoável a gente pensar que os reagentes têm uma concentração máxima aqui no início da reação, tá? E ele vai caindo, essa concentração vai caindo à medida que os reagentes são consumidos. Por outro lado, no início da reação, a concentração dos produtos é mínima, tá? Então ele vai aqui, de um valor muito próximo de zero e vai aumentando, Os produtos vão se formando, até atingir o equilíbrio. Então, no caso de 1, eu tenho os produtos, E no caso de 2, eu tenho os reagentes. Então, a gente pode colocar o seguinte: durante a reação química, os produtos vão sendo formados, enquanto os reagentes vão sendo consumidos. Desta maneira, a curva 2 representa a concentração dos reagentes, já que ela diminui com o passar do tempo, enquanto a curva 1 representa a concentração dos produtos, já que ela aumenta com o passar do tempo. Tudo bem? E na letra C, pessoal, nós temos o seguinte: qual das curvas representa a variação da velocidade da reação direta? Qual representa a variação da velocidade da reação inversa? Então, aqui nós temos as velocidades. No início da reação, a gente tem essencialmente reagentes. Então, se eu tenho essencialmente reagentes, os reagentes vão se transformar em produtos. Então, a velocidade da reação direta, que é essa transformação, ela vai ser máxima no início da reação. Então, aqui, a curva 3, que é máxima aqui no início, vai caindo, vai diminuindo até atingir o equilíbrio, tá? À medida que os reagentes vão sendo consumidos, essa velocidade da reação direta vai caindo também. Por outro lado, no caso dos produtos, não tem produtos no início da reação. Então, a velocidade vem de zero. À medida que os produtos vão sendo formados, a transformação de produtos em reagentes vai acontecendo e essa velocidade da reação inversa vai aumentando até se estabilizar aqui quando o sistema entra em equilíbrio, tá certo? Então, nós temos que em 3 é a reação direta
e 4 é a da inversa, tá? Então, podemos colocar da seguinte maneira. No início da reação, a concentração dos reagentes é máxima. Assim, no início da reação, a velocidade da reação direta é máxima e vai diminuindo conforme os reagentes vão sendo consumidos. Logo, a curva 3 representa a velocidade da reação direta. Por outro lado, no início da reação, a concentração dos produtos é mínima. Assim, no início da reação, a velocidade da reação inversa é mínima e vai aumentando conforme os produtos vão sendo formados. Logo, a curva 4 representa a velocidade da reação inversa.